Olá! Daremos continuidade hoje ao tema tratado na nossa aula anterior, que foi o recrutamento de pessoal. Na aula anterior, falamos basicamente sobre o recrutamento interno, suas vantagens e desvantagens. Na aula de hoje, será abordado especificamente o recrutamento externo e falaremos ainda sobre as suas vantagens e desvantagens. Pois bem, assim como o recrutamento interno é aquele que incide sobre as pessoas que já fazem parte da organização, no recrutamento externo, este incide sobre os funcionários reais e potenciais que atuam em outras empresas e que estão dispostos a transferir de emprego, ter novas oportunidades, ou ainda incide sobre pessoas disponíveis no mercado de recursos humanos. O recrutamento interno, ele aborda um enorme contingente de candidatos que estão espalhados pelo mercado de recursos humanos. O processo de recrutamento culmina com o candidato preenchendo a sua proposta de emprego ou apresentando seu currículo à organização. Vantagens do recrutamento externo. O recrutamento externo, ele proporciona como principal vantagem, ou principais vantagens, o fato de introduzir sangue novo na organização, ou seja, importar para dentro dessas empresas novos talentos, novas competências, conhecimentos, habilidades e atitudes e expectativas tão necessárias e importantes para que essas organizações possam, de fato, atingir a missão, atingir o seu propósito, vivenciar os seus valores. Uma outra vantagem do recrutamento externo é o fato de renovar a cultura organizacional e enriquecê-la com novas aspirações. A partir do momento em que as organizações também passam a buscar no mercado de recursos humanos novas pessoas preparadas, potencialmente preparadas para ocupar essas vagas, ela começa a estabelecer com a sociedade uma relação de preocupação com a qualidade dos bens e serviços que esta oferece para essa sociedade consumidora. E isto certamente vai renovando a cultura organizacional, vai demonstrando a preocupação que a empresa tem em buscar os melhores profissionais no mercado de recursos humanos para que estes possam ofertar serviços com qualidade. Uma outra vantagem é a de aproveitar os investimentos em preparação e desenvolvimento de pessoal efetuados por outras empresas ou pelos próprios candidatos. Diferente do recrutamento interno, que traz isso como uma vantagem, aqui a vantagem do recrutamento externo é você poder importar pessoas para dentro das organizações, pessoas que já estão preparadas para atuar imediatamente nos cargos. Ou seja, são pessoas que já passaram por reciclagem, por treinamento, por um processo de capacitação ofertado pelas empresas anteriores, onde essas pessoas, esses candidatos, trabalhavam anteriormente, ou ainda o investimento em sua formação e capacitação realizada pelo próprio colaborador, pelo próprio funcionário que está chegando na organização. Então, essas pessoas já vêm preparadas. Isso economiza tempo, economiza dinheiro da organização, no tocante às pessoas já chegarem e diretamente serem alocadas em suas praças de trabalho.
Agora vamos falar um pouco sobre as principais desvantagens que o recrutamento externo traz. Como apresentamos algumas vantagens, veremos agora as principais desvantagens. Primeira desvantagem, e talvez uma das mais sérias e que deve exigir um cuidado por parte da gestão de pessoas e os gestores de modo geral, de todas as áreas, é o fato de afetar negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização. Ou seja, lá no recrutamento interno, nós vimos como uma das principais vantagens do recrutamento interno, da aplicação do recrutamento interno, o fato de ser algo motivador para as pessoas. Aqui, no recrutamento externo, o fato da empresa buscar muito fora, toda vez que ela precisa preencher um cargo, ocupar um novo cargo, promover alguém, seja porque o ocupante do cargo anterior ele foi promovido, ou porque ele se aposentou, ou porque ele está de licença, ou porque ele veio a óbito, seja qual for o motivo, há de se ter um cuidado muito grande neste momento. Por quê? Porque afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização buscar internamente. Então, o ideal é que, se toda vez que a empresa identifica a necessidade de contratar um novo colaborador para um novo cargo, que esta possa buscar primeiro internamente se existe algum colaborador que reúna todas as competências e os requisitos necessários para preencher o cargo com qualidade. Se não encontrar, se não houver ninguém dentro da organização com este perfil, aí a empresa vai buscar externamente. Então, assim, sabendo que dentro da minha empresa existem pessoas capacitadas com competência adequada para ocupar esses cargos, e mesmo assim eu ignoro este fato e saio externamente em busca de um novo colaborador, e isto pode afetar, sim, a motivação dos funcionários da organização. Eles deixam de se envolver, de se comprometer por perceberem que a empresa não os valoriza e que certamente, assim que for possível, eles serão desligados do cargo. Então precisa haver essa identificação da empresa com o colaborador. Os colaboradores querem e precisam e necessitam que as suas necessidades individuais sejam atendidas pelas organizações. Uma outra desvantagem do recrutamento externo é o fato de reduzir a fidelidade dos funcionários a oferecer oportunidades a estranhos. Eu acabei entrando já nesta desvantagem, falando da primeira desvantagem de afetar negativamente a motivação dos colaboradores. Justamente por isso, se eu toda vez que existe a vaga em aberta, eu vou externamente buscar pessoas para preencher essas vagas, deixo de oferecer a oportunidade para os meus colaboradores, para os meus funcionários, e isto pode afetar a motivação e reduzir a fidelidade desses colaboradores para com a organização. Não há por que me comprometer com uma empresa que não se compromete comigo, que não se preocupa comigo. Então, pessoal, nós da área de administração, especificamente aqueles que pretendem trabalhar com a gestão de pessoas, há de se ter um cuidado muito grande na aplicação desses tipos de recrutamento. Uma outra desvantagem do recrutamento é o fato de ser mais caro. Claro, ele gera um custo muito maior para a organização, a partir do momento em que eu preciso identificar a fonte que eu vou utilizar para divulgar essa vaga, para que eu possa atrair bons candidatos
Que fonte que eu vou utilizar? Eu vou fazer uma publicação em uma revista segmentada? Eu vou publicar no jornal? Eu vou colocar isso, uma chamada na TV, no rádio? Ou eu vou disponibilizar no site da própria empresa, embora a empresa já tenha um site? Isso também tem que ser diluído, esse custo, para a gente poder entender o custo do recrutamento externo. Então, ele torna muito mais caro. Se eu vou utilizar como ferramenta, utilizar como meio para poder divulgar a vaga, uma agência de emprego, se eu vou fazer uma parceria com uma universidade para poder divulgar essa oportunidade, essa vaga, né? Então, muitas vezes o próprio gestor de pessoas vai até esta faculdade, vai divulgar a vaga, passar qual o perfil do ocupante do cargo. Então, isso tudo é custo, é tempo e custo. E uma outra desvantagem do recrutamento externo é o fato de também ser mais demorado. O fato dele ser mais demorado. Ou seja, o recrutamento interno, quando eu opto por ele, as pessoas já estão ali dentro, as pessoas já são conhecidas por uma boa parte dos gestores da organização. Quando eu opto pelo recrutamento externo e vou lá fora, no mercado de recursos humanos, buscar esses possíveis candidatos e futuros colaboradores para dentro da empresa, esse processo ele é muito mais demorado, sim, né? Por quê? Porque ele vai exigir que seja realizada entrevistas, que sejam aplicados testes, que sejam realizadas pesquisas sobre o comportamento, sobre o perfil desse colaborador com empresas anteriores, para poder servir de parâmetro na hora de escolher os melhores candidatos. E uma última desvantagem do recrutamento externo é o fato de ser menos seguro que o recrutamento interno. Cabe aqui algumas informações muito importantes em relação ao recrutamento externo. Menos seguro que o recrutamento interno. Por quê? Normalmente, você vai buscar externamente as pessoas. Eu posso utilizar como meio para poder escolher essas pessoas, por exemplo, o arquivo de currículo que a empresa possui. Eu posso utilizar uma agência de emprego. Eu posso utilizar cadastros de currículo no site da empresa. Enfim, seja qual for o meio utilizado para eu poder identificar esse possível funcionário, que até então é um candidato, ele não traz uma segurança 100% para a empresa. Vejamos por quê. Eu tenho um currículo muito bom que apresenta, em tese, todas as características necessárias para preencher com qualidade um cargo disponível na empresa. Pois bem, chamo, entro em contato com esse candidato, convido ele a participar de uma entrevista e na entrevista eu vou sanando, tirando as dúvidas e obtendo o máximo possível de informações sobre este candidato. Na entrevista ele se sai muito bem, tem muita facilidade de se expressar, é muito comunicativo, de pronto ele responde tudo o que está sendo perguntado. Mas eu passo para uma parte posterior de dinâmica, e ele vai muito bem nas dinâmicas, nos testes dele, sabe trabalhar em equipe, tem liderança, por exemplo, se esse for requisitos para o cargo que ele está pleiteando. Vou para a pesquisa externa, busco informações em empregos anteriores sobre esse candidato que tem interesse em participar, em trabalhar na nossa empresa. E esta empresa, eventualmente, me diz, por exemplo, que é uma pessoa excelente, muito séria, muito comprometida, muito envolvida. E eu acredito nesta informação que a empresa concede.
Se eu não tiver nenhuma ligação muito próxima com esta empresa, de modo que eu possa acreditar de fato que essa informação seja verídica, fica difícil para a empresa acreditar, porque, por exemplo, nenhuma empresa, eu acredito, se não tiver um vínculo muito próximo de amizade, de parceria, nenhuma empresa vai falar mal de um ex-funcionário, porque isso pode lhe trazer problemas judiciais, né? Então, o ex-funcionário pode alegar, por exemplo, abrir um processo na justiça, alegando que as informações, as inverdades que na cabeça desse colaborador, desse funcionário candidato, ele diz que tem, que são todas inverdades aquilo que a empresa passou de informação. Então, existe aí uma dificuldade de se trazer para o processo de recrutamento externo a segurança necessária que o processo exige, diferente do recrutamento interno, onde as pessoas já são conhecidas e mesmo que ele venha de um outro setor ali na empresa, que tenha supervisão de um outro gestor, esse gestor ele vai relatar sim todas as verdades sobre esse funcionário, até porque nós estamos na mesma empresa, nós estamos no mesmo barco. Eu não quero simplesmente ficar livre de um problema, transferindo um funcionário que não desempenha bem, com qualidade, o trabalho dele neste setor, para o setor B, né? Porque o problema vai ser transferido para lá. Então, o recrutamento externo ele acaba sendo menos seguro. O recrutamento misto é o tipo de recrutamento que envolve tanto o recrutamento interno quanto o recrutamento externo. Então, no primeiro momento, se opta pelo recrutamento interno, busca-se identificar alguém e provavelmente essa pessoa é promovida, ficando o cargo dele em aberto. E aí, se de fato houver a necessidade da permanência e da existência desse cargo, parte-se para uma nova contratação. E quais são as principais técnicas de recrutamento? Eu acabei de falar. O anúncio em jornais, revistas especializadas, agências de recrutamento, contatos em escolas, universidades, sindicatos, cartazes, apresentação de candidatos,